Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 27, da natureza divina, a Gênese capítulo 2. Então, nós estamos agora, o tema da natureza divina. Da natureza divina é o mesmo que da natureza de Deus, né? Então, a existência de Deus, da natureza divina. E depois, o próximo tema, a providência. Então, essa providência também é nada mais que a providência de Deus, né? Porque está tudo envolvido, né? Então, agora nós vamos para a questão de número 17, que Kardec diz aqui assim, porque nós estamos trabalhando em cima da natureza divina. Então, quando fala sobre a natureza divina, você que teve a oportunidade de assistir nos vídeos anteriores, os atributos, né? Os atributos de Deus. Esses atributos estão relacionados à onisciência, onipotência, onipresença, né? Deus é único, então nós já tratamos a respeito da unicidade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é onipotente, Deus é infinitamente perfeito, né? Então, no tema da natureza de Deus, da natureza divina, que a gente fala da natureza de Deus, fala-se sobre os atributos de Deus, né? Atributos esses inigualáveis. São atributos inigualáveis, né? Por isso, ele soberanamente e infinitamente bom, justo, misericordioso, onisciente, onipotente, onipresente. Aí eu vou repetir novamente o nome, inigualável, insubstituível, né? Suas leis, todas imutáveis, né? Então, como nós tivemos a oportunidade de dizer nos vídeos anteriores, vamos assim dizer, com todo respeito, nós dissemos isso, as leis de Deus, elas são tão assim, vamos pensar da seguinte forma, porque falando em Deus é meio complicado, porque nos falta termos, né? Mas as leis de Deus é o próprio Deus, nesse sentido, porque, veja bem, vamos pensar da seguinte forma, um prefeito aqui na Terra, ele cria uma lei, né? E a partir de então, aquela lei passa a valer, né? Só que Deus, nós temos que entender essa. Deus nunca criou leis. Que isso, Luiz? Deus nunca criou as tuas leis. Mas por quê? Porque Ele é as próprias leis. Deus é as próprias leis. Deus significa as próprias leis. Deus, Ele é os próprios desígnios dele.
Mas vou usar um termo assim só para simplificar. Vamos pensar da seguinte forma. Deus, ele não teve nem princípio. Esse teve também está errado. Teve está no passado. Deus não tem princípio e nem fim. O que equivale a dizer que as leis de Deus também são todas iguais a Ele. Vamos pensar-se da seguinte forma, só para simplificar, pelo amor de Deus, e você não vai espalhar isso aí para as pessoas de outra forma, não é? Vamos pensar-se da seguinte forma, vamos pensar assim, ó, Deus se criou por si próprio. Ele, ao se criar por si próprio, ele criou todas as leis junto com ele. Agora você entende que isso é apenas uma colocação muito fajuta, porque Deus não foi criado. Ninguém criou Deus e nem ele se criou. Por toda a eternidade, ele é o absoluto. O que eu quero dizer é nesse sentido. Deus não criou as tuas leis. Porque nós temos que pensar uma coisa. A partir do momento que Deus cria as tuas leis, significa que ele é mutável. E para ser imutável, ela não pode ter nem princípio e nem fim. Deu para você entender agora? As leis de Deus, para ser imutável, ela não pode ter nem princípio e nem fim, porque ela são leis que não estão sujeitas a mudanças, a transformações. Então, só estão sujeitas a mudanças, a transformações, aquilo que teve princípio. Então, aquilo que teve princípio tem fim. São as leis mutáveis, né? Então, na questão de número 17, olha só para você ver. Kardec diz assim: a ignorância do princípio aqui das teologias, das religiões, das ciências. Eu estou adiantando para ficar mais fácil. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo. Então, o que é o politeísmo? O politeísmo era crenças, naquela época, eram crenças que acreditavam em mais de um Deus soberanamente bom e justo, o magnânimo, né? Então, muitos acreditavam em muitos Deus. Isso é o politeísmo. Só que com o tempo, eles chegaram à conclusão de que isso era irreal. Mas aí entra aquela outra questão que nós já tratamos nos vídeos anteriores. De acordo com o nosso nível evolutivo, nós compreendemos Deus de acordo com o nosso nível evolutivo. Eu não sei se você se lembra, mas isso não é politeísmo. O nosso já não é politeísmo. Politeísmo, as crenças
elas infiltravam na mente das pessoas de que havia mais de um Deus. O nosso esmiuçamento aqui, nós procuramos esclarecer da seguinte forma, não sei se você se lembra, né? Não estou com dislexia, não. Porque eu não posso admitir, não é que eu não posso admitir, mas eu não posso permitir dislexia aqui. Se eu quiser recitar todos os vídeos de ontem, né, do dia anterior, eu consigo. Está tudo aqui gravado na minha mente. Não sei por quê, mas está gravado. Então, vejamos bem. Nós dissemos, com relação a 8 bilhões de pessoas, cada um enxerga Deus de acordo com o nível evolutivo dele. Eu não sei se você se lembra. Quando eu disse, por exemplo, eu chego e digo para um amigo meu assim, lá no meio da mata, você se lembra desse momento? Isso faz parte do esmiuçamento aqui, gente, então eu não me preocupo com o tempo. Lá no meio da mata eu pego, digo para um amigo assim, olha Deus no canto das cigarras. Procure enxergar Deus com os olhos da alma no canto dessas cigarras. Olha que maravilha. Aí a pessoa olha e me fala, você está ficando louco? Pelo amor de Deus. Se eu pudesse, eu matava essas cigarras todas. Olha só para você ver. E ele está certo. É o nível evolutivo dele. Eu digo para as pessoas assim, eu digo para aquele amigo meu assim, eu tenho a minha sensibilidade auditiva tão aguçada, mas tão aguçada, e isso não é brincadeira não, gente, que eu sento ao pé de uma árvore, né, à sombra de uma árvore, e se eu ficar ali em silêncio, eu consigo ouvir as formigas caminhando assim sobre as folhas secas. Sabe aquele Luiz, mas aquele ali é imperceptível. Eu, com a minha percepção da alma e os meus olhos da alma, eu consigo ver e eu consigo ouvir. Às vezes no meio da mata, não é só no meio da mata, às vezes no meio da humanidade eu consigo ver tanta coisa que as pessoas não veem. Às vezes eu estou conversando assim com as pessoas, eu estou olhando para os lados assim, mas as pessoas não sabem o que eu estou vendo. Às vezes eu estou vendo um monstro passando ali, que desencarnou, a pessoa que desencarnou, que através da metamorfose está ali perdido pela rua. Às vezes eu estou vendo assim um espírito na forma de uma licantropia, que é na forma de um cachorro, na forma de um cavalo, na forma de um polvo, na forma de um leão, passando na rua assim. E eu olho assim e as pessoas às vezes nem percebem que eu estou olhando. Com todo respeito, às vezes eu transmito mais mensagem às pessoas através dos meus gestos, através das minhas palavras, ou melhor, através dos meus gestos, através dos meus olhos, do que às vezes através das palavras. Mas isso é a sensibilidade da gente. Como hoje, por exemplo mesmo, essa data de hoje. A minha audição está tão aguçada, mas tão aguçada, que olha, eu consigo ouvir barulho de 5 quilômetros de distância de mim, distante de mim. Mas é a sensibilidade auditiva da alma, não é do ouvido físico. Você entendeu? Então, aí você pode me dizer, mas o que tem a ver esse comentário seu com essa questão? A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus
foi que gerou o politeísmo. Então, nós estamos tratando a respeito do politeísmo, né? Quando aqui existiu seitas religiosas que acreditavam no politeísmo, mais de um Deus. E também eu estou tentando explicar a respeito de que nós pregamos não o politeísmo, mas nós tentamos mostrar a desigualdade evolutiva do ser. Por isso, cada ser, ele enxerga Deus de uma forma de acordo com o seu nível evolutivo. Naquela época era crença, era religião. Hoje aqui não. Nós estamos tentando mostrar através do nível evolutivo de cada um. Então, olha só para você ver. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos. Tá vendo só? Naquela época os povos eram mais primitivos, que davam o atributo de divindade, né, a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Então, por isso que existia lá o Deus do trovão, o Deus Sol, né? O Deus... Olha, tinha tanto Deus, mas era tanto Deus, né? Deus do raio, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo. Porque, de fato, esses acontecimentos meteorológicos, né? De fato, sempre foram assim mais poderosos do que os seres humanos. Mas não se compara nada à grandeza do magnânimo. Eu gosto de chamar Deus de magnânimo, né? Parece que é uma forma assim tão gostosa de pronunciar assim, até de pronunciar e de admitir o magnânimo, o todo, né? O onipotente, o onisciente, o onipresente, o inigualável. Então, acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, olha só, mais tarde, a razão os levou a reunir essas A razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Olha só para você ver, numa só, né? Então, reuniram mais tarde, quando evoluíram um pouco, deixaram de lado o politeísmo. Agora, a gente sabe que, por exemplo, o politeísmo, ele ainda, no ano de 2023, ele ainda existe. Não existe, Luiz. Existe. Existe tanta coisa nesse mundo, gente, que se as pessoas parassem para analisar... Ô, Luiz, mas não igual no princípio, né? Lá no começo das coisas. Não igual lá, mas você tem que entender com todo respeito que, por exemplo, os índios primitivos, não os índios, os alfabetizados já, né? Porque tem 90% das tribos que já são alfabetizadas, né? Mas 10% de tribos ainda no mundo não são alfabetizadas, não. E por elas não serem alfabetizadas, elas desconhecem
tudo que existe na face da Terra. Inclusive, na Amazonas, existem tribos indígenas, que já foi constatada pela FUNAI, né? Se você pesquisar isso no Google, você vai ter essa resposta. Tribos indígenas constatadas, descoberta pela FUNAI, que nunca tiveram contato com os seres humanos. E, no entanto, quando a FUNAI sobrevoou a região onde essa tribo se encontrava, eles lançaram flechas no helicóptero do pessoal da FUNAI. É lógico que não danificou nada, porque o helicóptero estava muito alto e as flechas também não têm esse poder de perfurar assim a fuselagem toda de um helicóptero. Mas eles atacaram o helicóptero da FUNAI, né? Então são tribos primitivas. Agora, nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que esses seres, mesmo sendo eles primitivos, eles trazem o sentimento no seu eu, o sentimento do todo magnânimo. Mesmo os primitivos, eles trazem aquele sentimento do todo Criador. Então, eles reverenciam o Deus Sol, Deus Trovão, o Deus Raio, Deus Chuva, o Deus da caça, e por aí em diante. Então vamos dizer assim, eles têm vários deuses. Então eles desenham assim na argila como se fosse Deus Sol, Deus Trovão, Deus Raio, e eles colocam ali no cantinho. Só que eles deixam um espaço vazio. Vamos supor que eles têm 10 deuses desenhados ali. Eles deixam um espaço vazio. Aí vamos pensar da seguinte forma, se você pergunta a eles, mas e esse espaço vazio? Aí eles falam assim, esse é para o Deus desconhecido. Esse espaço aqui é do Deus desconhecido. Olha só para você ver. Então, trazemos ou não trazemos a essência de Deus no nosso íntimo? Nós podemos ser primitivo e ignorante o tanto que for, não tem problema. Mas nós sabemos que existe um magnânimo. Nós sabemos que existe um todo-poderoso. Isso é indiscutível. Isso pode ser quem for, o mais culto, o menos culto. Você entendeu? Ah, mas os cientistas, eles não admitem que existe Deus. Gente, vamos dizer da seguinte forma. Sabe por que os cientistas que não admitem Deus, eles assumem que não admitem que exista de fato Deus? Porque encontram-se no corpo físico influenciado por sistemas. Os sistemas acabam influenciando a mentalidade deles, mas no fundo, a hora que a coisa aperta e que ele vê chegando a danada da morte, no fundo ele grita assim, ai, 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 meu Deus. Ah, não tem esse que não grita por meu Deus, principalmente nesse momento, né? Então,
Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criados a crença que implicava a negação desses atributos. É o que nós estamos acabando de dizer aqui. Então, conforme eles foram evoluindo, eles foram retirando desses deuses esses atributos que eles atribuíam a esses seres como sendo divinos, mas que de divino não tinham nada. Então, é até compreensível devido ao nível evolutivo deles. Porque depois que evolui um pouco mais, muda-se a forma de raciocínio. Vamos para o próximo vídeo.